A paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Admilson Silva, sou pastor presidente da Igreja Evangélica Vivendo em Cristo e estamos aqui com mais um vídeo para a sua edificação. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comente e compartilhe. E não deixe de ativar o sininho para você ser notificado de todas as nossas publicações, em especial o estudo da Bíblia Sagrada capítulo por capítulo, que estamos fazendo um estudo sistemático, teológico e também pastoral para a sua vida. O estudo de hoje, Gênesis capítulo de número 14. Gênesis capítulo de número 14 irá começar falando sobre guerra. Não demorou muito tempo para que os homens aprendessem essa arte, a arte da guerra, e começassem então agora a conquistar aquilo que eles queriam por meio da guerra. A Bíblia vai começar falando que 5 reinos, 5 nações que outrora estavam escravizadas, elas vão se unir para lutar contra outras 4 nações, a qual estava escravizando essas outras 5 nações. A Bíblia também vai falar, no capítulo de número 14, sobre o cativeiro de Ló. Ló é levado cativo dentro dessas batalhas, e também vai falar sobre Melquisedeque. Gênesis capítulo de número 14 já vai mostrar que essas 5 nações que se uniram para lutar contra as outras 4 nações, elas vão perder a guerra. E se nós olharmos territorialmente para essas nações, era um espaço muito grande de terra, uma área consideravelmente muito grande. Ela ia da região da Babilônia, ali na Mesopotâmia, e até a região ali que seria Edom, ao sul do Mar Morto. Era uma região muito grande, a qual compreendia essas nações que nós estamos falando aqui. E nesse episódio vai mostrar que esses reinos que estavam sendo escravizados, esses vassalos, eles vão se rebelar, e dentro dessa rebelião eles vão acabar sendo derrotados. E como eles foram derrotados, a Bíblia fala que os outros 4 reinos eles vão saquear as cidades. Dentro dessas cidades que eles vão saquear está a cidade de Sodoma, a cidade de Gomorra, e a qual eles irão saquear, levando também consigo ali o sobrinho de Abraão. Ló é levado cativo. Essa região a qual essas outras 4 nações elas pertenciam era uma dessas nações, ela vinha do Iraque, a outra nação do Irã, e provavelmente as outras 2 nações elas eram ali da Turquia, da região da Turquia. No capítulo 13 de Gênesis que nós falamos da escolha de Ló, quando ele se aparta de Abraão e ele escolhe para que lado que ele iria. Ele olha a campina do Jordão e escolhe as campinas do Jordão. Você que não assistiu Gênesis 13, você pode estar voltando aí, já está aí no canal Gênesis 13, e você vai ver os comentários que nós fizemos sobre Gênesis capítulo 13 e as atitudes da vida de que Ló tomou. E não demorou muito para que essas atitudes que Ló tenha tomado tenha gerado consequências maléficas para a vida dele. A Bíblia diz que ele é levado cativo. A escolha dele já começa mostrando que ele estava errado. Ele estava vivendo ao lado do patriarca Abraão, e agora ele é levado cativo por estar morando no meio de um povo ímpio, no meio de um povo idólatra. Ele já começa, a Bíblia vai chamar que esse povo era perverso, e esse povo então vai se rebelar contra Deus, e Ló decide viver no meio deles, e ali acaba sendo escravizado. No meio desse povo que estava sendo levado cativo, a Bíblia conta que um deles conseguiu escapar e foi até Abraão avisar Abraão de que estava acontecendo. Ali já mostra a prosperidade da vida de Abraão, porque a Bíblia fala que Abraão ele vai reunir da sua casa, dentro dos seus, 318 homens, e ele vai partir para a guerra, para libertar o seu sobrinho Ló. Ele vai partir para a guerra, para a libertação dos seus sobrinhos, junto com esses 318 homens,
e que nos chama a atenção aqui que 5 nações tinham se reunido e não tinham conseguido vencer. E a Bíblia fala que Abraão, com 318 homens, ele vai para essa batalha. E ele vai com a estratégia dada por Deus, ele vai na direção do Senhor e, como um bom estrategista, ele vai arquitetar um projeto bem elaborado, colocar esse projeto em prática e ele vai libertar assim a vida de Ló. Ele vai derrotar as 4 nações, libertando o seu sobrinho Ló. Nos chama a atenção aqui a atitude de Abraão com Ló, porque Ló tinha decidido afastar-se de Abraão. Ele tinha decidido ir para Sodoma. Abraão poderia ter pensado, ele escolheu, então ele vai viver suas escolhas, eu não tenho nada a ver com isso. Mas Abraão, ele não deixou que as atitudes erradas de Ló, elas corrompessem as suas atitudes diante de Deus. Ele não foi egoísta, mesmo que Ló tenha tido uma atitude egoísta. Abraão, ele se mostrou ali fiel àquilo que ele acreditava, e isso provavelmente nós podemos dizer que agradou o coração de Deus de ver a lealdade de Jó e o compromisso de Jó. Sem dúvida foi mais uma atitude de fé de Abraão, porque só de ouvir que 5 nações tinham sido derrotadas, poderia passar, se eu for lá eu vou ser derrotado, os homens da minha casa serão derrotados. Mas ele confiou em Deus, e não apenas ele perseguiu aqueles saqueadores, mas ele feriu a todos e matou a todos e trouxe o seu sobrinho e conseguiu recuperar todos os bens que tinham sido levados por aqueles saqueadores, além de todos os cativos, e junto no meio dos cativos estava o seu sobrinho Ló. No entanto, ele vai dar a glória daquela vitória, ele vai dizer que não pertence a ele, mas ao Deus de Abraão. Ele vai deixar claro que Deus é que deu a ele a vitória, e assim é na nossa vida. Nós podemos até sair para a luta, nós podemos até vencer as batalhas, mas quem vence essa batalha conosco é Deus que vence as nossas batalhas. Nós podemos até lançar pedra, mas nós sabemos que quem derruba o gigante é Deus. Quem derruba o gigante na nossa vida é Deus, e isso que Abraão acreditava. Quando Abraão está voltando dessa guerra, a Bíblia fala que 2 reis vão ao encontro de Abraão. 2 reis vão ao encontro de Abraão. E nos chama a atenção que o primeiro rei, o rei de Sodoma, e depois o rei de Salém. E Abraão, ele não foi falar com o rei de Sodoma, mas ele vai falar primeiro com o rei de Salém. O rei de Salém, a Bíblia vai chamar ele de Melquisedeque. Melquisedeque era o rei de Salém. Era conhecido, e Abraão vai dizer isso, como sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis capítulo 14, versículo 18, ele é o sacerdote do Deus Altíssimo. O nome de Melquisedeque, ele significa rei de justiça. No hebraico, Meleque significa rei, e Zedeque significa justiça. Então Melquisedeque, rei de justiça. A cidade que Melquisedeque governava era Salém. Salém, ela deriva da palavra Shalom, e significa, a palavra Salém significa paz. Provavelmente, é a Jerusalém primitiva, Logo depois, Salém vai se tornar Jerusalém. Mas quem foi Melquisedeque? A Bíblia vai falar de Melquisedeque em vários textos, vai falar sobre isso. Hebreus vai citar bastante Melquisedeque, e vai fazer também, e vai falar que ele é um tipo de Cristo. Mas alguns acreditam que Melquisedeque, ele era Sem, Sem o primogênito de Noé. Alguns vão acreditar. Mas essa teoria, ela é interessante, mas nós não temos nenhum parentesco com Sem. Ela acaba caindo por terra porque Hebreus 7,13 vai falar que Melquisedeque não apresenta a sua genealogia, não mostra isso. Então nós não podemos colocar ele com parentesco com ninguém, porque a Bíblia não vai deixar isso claro. Outros ensinam que Melquisedeque não foi outro senão o próprio Jesus aparecendo de forma temporária, humana, É aquilo que nós chamamos de teofania.
Deus, fania, aparições, né? Ou aparições de Deus no Velho Testamento. E como nós estamos falando do Velho Testamento, nós estamos falando de Cristo. Então, aparições de Cristo no Velho Testamento, algumas pessoas vão acreditar que ele é uma teofania de Cristo. Mas é uma teoria que também caiu por terra, né? No meu seminário de teologia, nós levantamos essa tese mostrando que não tinha como, porque Melquisedeque, a Bíblia fala que ele era rei. Ele era rei, então se ele, como rei de Salém, é um homem que viveu, né, vários tempos, tinha seus súditos, tinha todo um reinado, um povo por trás dele. Então, se ele pudesse ser uma teofania de Cristo, isso queria dizer que ele tinha encarnado em Melquisedeque. Então, quando chegou em Jesus Cristo, ele teria reencarnado. E nós sabemos que a reencarnação ela não existe, né? O homem está sujeito a morrer uma única só vez, vindo depois disso o juízo, diz a Bíblia Sagrada, né? Quebrando toda a tese de reencarnação. Então, Melquisedeque não pode ter sido uma teofania de Cristo, né? Como Hebreus mostra, Hebreus capítulo 7, versículo 3, né, e versículo 15 deixa claro que Melquisedeque é um tipo de Cristo, uma figura de Cristo, né? Nessa ideia também nós rejeitamos. Esses textos que eu falei de Hebreus 7, 3 e 15, né, deixa claro que Melquisedeque foi um tipo de Cristo. Assim como Adão, assim como Moisés, assim como Arão, Davi, né, ele foi um homem mortal. Melquisedeque foi um homem mortal, né, cuja pessoa e vida de várias maneiras como um símbolo de Cristo, né? Ele é um símbolo, ele é um tipo de Cristo, né? O sentido doutrinário de Melquisedeque, em Salmo 110 e Hebreus 7, do 1 ao 28, né, nós aprendemos que Jesus Cristo foi um sacerdote, não segundo a ordem levítica, né, um sacerdote levítico, mas ele foi um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Este é um dos mais, né, dos escritores, né, de Gênesis, que vai colocar que Melquisedeque é um tipo de Cristo e deixa claro que ele vai abençoar Abraão. Melquisedeque vai abençoar Abraão dizendo: bendito seja o Deus, aleluia, né, o Deus de Abraão, né, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, né, o Deus que possui os céus e a terra, bendito seja o Deus Altíssimo. Então ele vai abençoar a vida de Abraão, e a Bíblia fala que Abraão vai dar a ele todos os dízimos, né, vai entregar a ele os dízimos, né, mostrando aqui a gratidão de Abraão, entendendo, e Abraão aceitando que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, entregando a ele o dízimo de tudo. É importante essa parte aqui, nós vamos decorrer depois sobre essa questão do dízimo, mas a primeira vez que ela é citada na Bíblia é nesse texto, mostrando Melquisedeque entregando a Abraão o dízimo de tudo, né? A Bíblia fala que Melquisedeque trouxe a Abraão pão e vinho, né? Mostrando que ele trouxe uma refeição completa. Ele verdadeiramente veio preparado para glorificar a Deus por aquela vitória, pelaquela batalha. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele louvava a Deus. Logo depois, Abraão vai se dirigir então agora ao rei de Sodoma, e o rei de Sodoma ele propôs que Abraão ficasse com todos os bens recuperados, mas que devolvesse para eles os homens, né? Ele queria os escravos, ele queria pessoas, e Abraão ele vai falar para o rei que não, ele não ia ficar com nada, porque Abraão não queria contato com Sodoma, não queria contato, ele não queria nada do rei, ele não queria que amanhã o rei falasse que Abraão se enriqueceu por conta dele, né? que Abraão tinha posses porque ficou com os bens. Não, ele falou: não quero nada, né? Eu não quero nada que venha do pecado, eu não quero nada que venha de alguma coisa que é contrário ao meu Deus. Então isso traz um ensinamento para nós, e nós entendemos que por mais que aquilo seja bom, por mais que nós achamos que é o ouro, é a prata, são coisas agradáveis aos nossos olhos, se vai contra o nosso Deus, nós devemos refutar, nós devemos considerar como anátema aquilo que vai contra o nosso Deus. Porque Satanás ele vai chegar sempre oferecendo pratos que nós gostamos. Satanás nunca vai nos trazer algo que nós não gostamos, né? Se você não come jiló, Satanás nunca vai te trazer jiló para você comer. Ele vai trazer sempre o banquete que te agrada. E isso, né, que Abraão rejeitou naquele momento. Não, eu não quero ouro, eu não quero nada. Diferente de Ló, que quis morar naquela terra.
e que vai continuar morando, nós vamos ver que vai continuar morando naquela terra, né? Abraão, ele se mostrou contrário totalmente às atitudes de seu sobrinho. A atitude do seu sobrinho. O seu sobrinho, ele quis viver aquele mundo, ele quis viver aquela influência. Abraão não,